Vai lá, mete bronca. Só eu começo então. Beleza. Cara, primeiro eu começar com minha apresentação, né? Eu sou Jean Saru, eu trabalho, estudo, pesquiso popping, agora academicamente, sou formando em História e eu trabalho com body control e eu penso em improviso de maneira muito diversa. Eu não consigo definir improviso como uma frase ou como uma palavra. Eu acho que improviso ele parte de uma ação sem preparo, tá? Tô fazendo aqui aspas. Ele parte de uma ação talvez inesperada, mas sempre a partir de um ponto fundamental. E esse ponto fundamental não necessariamente é uma dança. Ela pode ser uma ideia, ela pode ser nenhuma ideia, ela pode ser, sei lá, um conceito, ela pode ser ideia com a música. Depende. Depende do contexto, depende da cultura, depende de que ponto você está vendo o improviso. Porque quando a gente fala de improviso dentro das danças urbanas, das danças vernacubanas de rua, a gente fala... Gostaram desse? A gente fala muito de ligação com a música, né? Então, o contexto, acho que primordial talvez que a gente traga também a ver com o ritmo e com a ligação com a música, e a partir disso que começamos a pensar em improviso, mas não necessariamente, né? Porque eu estou falando da ideia das danças urbanas. Mas pode, a partir disso, explorar para um caminho só do movimento, só do conceito, só da ideia. Então, é muito amplo, sabe? Então, acho que eu abri já trazendo uma rede que meus amigos vão poder tatear. Posso escolher sala, vem. Cara, eu acho, se eu fosse falar, sei lá, tentar definir, eu penso que é responder ou lidar com uma situação enquanto essa situação acontece. Ela é o vai lá e faz, né? E eu acho que assim, é até difícil, por exemplo, chegar a separar assim, o que é esse improviso na dança, porque a todo momento a gente está improvisando, né? A vida é um ato improvisado. Nossa. Enfim, a gente planeja as coisas e nem Alguém sempre. dá um monóculo pra esse rapaz. E aí. E assim, nem sempre as coisas são como a gente planeja, então a gente tem que lidar com aquilo de alguma forma. Então, assim, a gente está improvisando. Então a gente chega num lugar que pensa assim: quais são essas camadas de improvisação que a gente está falando, né, dentro de dança? Então, a que ponto a gente está, sei lá, questionando essa improvisação? Mas eu penso muito nisso: é você ter a capacidade de responder alguma coisa naquele instante com o que você tem, né? Às vezes pensado, às vezes instintivamente, mas é aquilo que o cenário te dá e você apresenta para ele. É muito difícil, acho que vai fugir um pouco, então não vou falar muito, mas acho que também seria muito difícil a gente não falar sobre improviso e não falar de criatividade, não de uma forma glamourosa ou gourmetizadora como a empresa criativa e tudo mais gosta de tratar como um produto exclusivo deles, mas da ação de realmente de criar uma resposta para uma questão que se abre para você a cada momento. Isso. Para quem não me conhece, eu sou o Tonton. E eu não sou o Tonton de Cascavel, eu sou o outro. Famoso, o outro. Eu, fazendo uma breve introdução de mim, eu sou formado em Educação Física e formado em Moda. Então, eu tenho dupla formação. Então, eu sempre vou ser influenciado por as formações, né? A gente é sempre influenciado pelas coisas que a gente estuda e pesquisa. E para mim, tipo, toda definição sobre qualquer coisa que a gente for fazer, no caso, definição sobre o que é improviso, sempre vai partir de um ponto cultural. Tipo, não tem como você partir de um ponto que não seja cultural. Então, por exemplo, para o brasileiro, improviso, quer dizer, para o brasileiro não, porque nós somos infinitos, né? Mas para culturas diferentes, improviso significa coisas diferentes. Então, por exemplo, se você for perguntar para o pessoal do balé clássico o que é improvisar, tipo, improvisa balé clássico aí. Eu não sei que resposta eles vão poder te dar.
Mas com certeza eles devem ter uma resposta sobre isso, sobre o que que é, ou se tem valia para eles. Mas dentro do processo cultural que eu lido, e que eu estudo e que eu tento vivenciar ao máximo, improvisar é dançar. Tipo, ativamente é dançar. É, tipo, é a base do que significa dançar. Então, antes de você ter estrutura, antes de você ter fundamento, antes de você ter pesquisa de movimento, antes de você ter técnica, você já tem dança, você já tem improviso. Sei lá, se vocês forem numa balada e ver pessoas se movimentando, que pra gente que é brasileiro, né, a gente tem o problema de achar que todo mundo que dança é dançarino no sentido de lidar isso profissionalmente. Mas o Brasil tem muitas culturas de dança, se você for para o Nordeste e tal. Então, o que que eles estão fazendo ali, muitas vezes é só um improviso, é só dançar. Então, para mim, do meu ponto de vista, principalmente quando você fala como é que é o termo que o Jean usou? Das vernacu, Danças vernacubanas de rua. isso, essas danças aí, que são as nossas danças, quer dizer, as nossas e outras mais, improvisar é dançar. Tipo, é a base estrutural daquela dança, é aquilo. Não serve para todas as danças do mundo, e é por isso que eu falei que são processos culturais. Para essas danças que a gente está lidando, eu acho que principalmente nós três lidamos, é o que é a dança. Tipo, quando você fala, sei lá, dançar hip hop é um improviso. Você pode fazer outras coisas, né? Você pode ramificar para outros caminhos e outras possibilidades, assim como popping, assim como outras coisas conceituais. Mas a dança, o improviso para mim é o que eu vejo como sendo a base da estrutura de dança. Mas vocês não precisam concordar comigo. Sei. Bom, a gente já começou aqui, então isso vai ficar gravado, tá, né? Porque provavelmente vão ter que reassistir isso 3 vezes para entender só esse início. Mas, mas a gente falou algumas coisas interessantes aqui, né? Que são processos culturais, são processos que têm a ver com espontaneidade e criatividade. E aí eu pergunto, né? Tendo a ver com tudo isso, como se treina para improviso, senhores? Me elucidem, por favor. Vai, Tonzeira. Como eu tenho um background de educação física, né, eu sempre trago muitos exemplos que têm a ver com esportes, ou lutas, ou outras coisas que a gente possa pensar, né? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos sobre, por exemplo, um jogador de futebol, né? Tipo, o que que é um bom jogador de futebol do ponto de vista cultural brasileiro, né? Um cara que tem muitos recursos, mas ele treina o recurso, mas ele não necessariamente sabe a hora que o recurso vai ser necessário. Então, por exemplo, o cara, ele sabe fazer 20 dribles. Pode ser que ele nunca vai usar num jogo inteiro, ele não vai usar nenhum, mas ele tem. E ele treinou para fazer aquilo. Então, eu acho que treinar improviso não é o ato de improvisar muito, em volume de improviso, mas se preparar sempre para situações que aparecerem. E essa situação pode ser uma resposta rítmica que você quer fazer, pode ser uma resposta técnica que você quer fazer, mas eu, particularmente, acho que o treinamento de improviso acontece antes do improviso. Então, antes de você ir para a parte prática, né, da parte de improvisar ativamente, é onde você treina. E você pode improvisar a sua vida inteira, e na verdade isso já aconteceu muito, historicamente falando, sem nunca ter treinado na vida. E você ser um bom improvisador. Mas se você quiser buscar resultados, né, buscar o recurso, aí você vai precisar treinar antes. Mas eu acredito que o treino ativo, né, a busca da melhoria vem antes do ato de treinar, do ato de improvisar, no caso, né? Que o treino é. Vamos tacar fogo. Eu acho que tem 2 pontos que a gente pode falar disso.
né? Porque, por exemplo, até usando o esporte como exemplo, a gente pode ter um cara que sabe fazer muito bem embaixadinha, faz várias paradas boladas e chega na hora do jogo, nada, né? Porque eu acho que tem esses dois pontos, assim, eu concordo muito com o que o Tonton está dizendo, mas eu acho que também o improviso, o treinar o improviso, eu acho que ele também se dá em você improvisar com essas ferramentas que você tem, né? Você se colocar nessas situações onde isso seja pedido, porque de repente você pode construir muitas ferramentas e não saber como usar essas ferramentas porque você não se coloca nessa situação de um jogo, né? Por exemplo, o cara treina embaixadinha, mas ele não joga bola, ele não vai para o jogo, né? Então, assim, o momento que essas... Então, acho que precisa se colocar nesse lugar onde essas qualidades, onde essas ferramentas, elas precisam ser exigidas, né? Acabou que eu estou falando de novo, eu não me apresentei, nem falei nada, mas o que acontece? Eu falei antes da minha aula que eu sou uma pessoa que gosta muito de outras referências. E para mim, esse lance de improvisar, eu gosto muito de pensar no cinto do Batman. O Batman, ele sai por aí, vai dar o rolê dele contra o crime. E aí, mano, ele do nada ele tem que subir um prédio. Aí ele vai e pega um bagulho do cinto dele, sobe. Daqui a pouco tem outra situação. Então, assim, tipo, ele tem várias ferramentas e que vão ajudar ele enfim, é o que o Tonton disse, né? Para mim, o que o Tonton disse de você ter esse momento anterior é como você constrói o seu cinto do Batman. E ao mesmo tempo, eu penso assim, o improviso, como você treina improviso, improvisando, mas eu acho que é o mesmo, tem esses dois lados da moeda. Eu só treinar improviso, eu tenho que pensar assim, qual é a eficiência desse meu improviso? O que eu quero com ele? Porque é o que a gente está improvisando. Tipo, o Tonton falou assim, eu posso estar numa balada, eu estou improvisando, mas assim, o que eu quero com isso? Né? Qual é a eficiência? Quais ferramentas eu quero colocar? Né? Porque às vezes, enfim, experiências pessoais. Eu já cansei de ver um monte de gente dizer, não sei o que, tal, como que faz para melhorar isso, não sei o que, tal. Quando você vê a pessoa, como que a pessoa treina para esse lugar, né? Às vezes ela quer alcançar outros lugares, mas nem sempre esse lugar do background para se colocar no lugar do improviso acontece. Então acho que existem dois pontos aí, o próprio improviso e até chegar nele para transformar ele eficiente. Eu sei que eficiente de repente não seja a melhor palavra, mas uma coisa mais coerente com o que você quer fazer naquele momento do improviso. Só tipo, colocando mais tipo assim, porque tanto eu quanto o Salazar, a gente deu o mesmo exemplo de esporte, né, envolvendo esporte, mas tipo, para mim ainda, por mais que eu vá usar muitos exemplos de esporte, de lutas e de outras coisas, a gente precisa entender o jogo que a gente está jogando no sentido de, tipo, o esporte tem um objetivo muito claro. Tipo, quando eu falei de futebol, tipo, o drible do cara, que eu dei o exemplo, ele tem um objetivo muito claro, que é você ganhar espaço dentro do campo. Ponto. Esse é o objetivo. E aí a gente entra nesse assunto que o Salazar está falando, de você ter objetivos para aquela ferramenta. Mas esse é um jogo, o jogo do improviso, quem vai dar o objetivo é quem faz. Não é quem. Não é um jogo escrito em pedras, entende? Tipo, não existe um objetivo final ou uma linha onde isso aqui é onde eu preciso atingir, ou uma meta dentro do seu improviso. Quem vai fazer isso é você, se você quiser. Ou se você se colocou nessa situação. Por exemplo, aí a gente pode, que é onde as pessoas mais associam os improvisos, né, que é o momento de batalha, né, de você colocar, mas aí você se colocou nessa situação onde existe um objetivo intrínseco ali daquela situação. Tipo, a dança, ou o ato de improvisar não tem nada a ver com aquilo. Tipo, foi você que se manifestou dentro daquele espaço, né? Então, essa para mim também a gente, sim, por mais que eu tenha dado esse exemplo, é muito importante levar em consideração que os objetivos são sempre pessoais, né? Então, o seu cinto de utilidades do Batman, ele vai ter aquilo que você acha que você precisa ter. E, tipo, você não tá indo combater o crime, entendeu? Você só tem o cinto do Batman. Se você quiser ir combater o crime, aí é com você. É com você, não tem, tipo, a dança não tem nada a ver com isso, entende? Então, eu acho que eu vou trazer um terceiro ponto, que é o seguinte. Já chamando de nerd logo tu? Enfim, o terceiro ponto.
Eu acho que o improviso, ele começa assim. O treino começa, né, antes do improviso, concordo. Mas eu acho que antes disso, começa na mente. Eu acho que o mindset para o treino e para o improviso, ele é interessante, sabe? Porque a gente, que o Tom e o Salazar estão dizendo, exemplificando, a gente precisa de um objetivo, né? A gente precisa ter um porquê. E esse porquê, como ele é pessoal, ele parte de você. Então, ele parte também de uma reflexão sobre o que você quer fazer. E, às vezes, o que você quer fazer dentro desse contexto, como o Tonton exemplificou, que é a batalha. Mas imagine que esse contexto seja uma dança, seja o waving. Imagina que é isso. E aí pensar o que você quer fazer, como você quer fazer, a forma que você quer fazer, é tudo seu, sabe? Vem tudo. Coach é sinistro. Vem tudo seu. Vem tudo do que você prepara. Pior que essa palavra ficou com essa questão, né? Mas, enfim. Preparar a mente é interessante. Eu, trazendo pro lado do body control, eu costumo dizer que controle, tá? Na dança, às vezes, traz a ideia de familiarizar seu corpo com o que a sua mente está pensando. Fazer o seu corpo reproduzir a ideia que está na sua mente. E aí, dá para ter um exemplo, deixa eu pensar. Imagina que a mente é a parte que entende a música e a intenção por trás do seu movimento. E o corpo é a ferramenta para mover e transmitir a sua ideia. Então, compreender e desenvolver a consciência corporal e ideia objetiva da sua mente é interessante para você improvisar também. Ficou claro? De boas? Eu acho que lançar o icônico, né, tipo o Código do Talento, para quem não leu, um livro mara. E eu falo muito sobre isso, acho que tem muito a ver com o que o Saru falou, com o que o Toton falou, que é a reação fisiológica de como o nosso corpo reage a essa repetição, né? O quanto você consegue comunicar, transmitir a ideia que você pensa, como você pensa para levar aquilo para o movimento, né? Quanto mais você repete, melhor você fica naquilo. Eu acho que fica mais claro o quanto você é capaz de comunicar. Sei lá, dando um exemplo, sei lá, eu treino um determinado movimento e às vezes a gente tem aquela ideia de que assim, o movimento ele ainda não está totalmente ajustado, tem algumas coisas, um movimento de chão, sei lá, tem um movimento que ele ainda não tem um fluxo, eu estou fazendo um movimento que nem um dado. E aí, de repente, a ideia que eu quero passar não é essa, então é a repetição que vai me trazer essa automatização para que quando chega naquele momento, isso aconteça, né? Não sei se encaixa com isso, acho que complementa o que o Saru estava falando. Eu tenho ainda assim, aí é um contraponto, inclusive meu mesmo, que eu sempre tento pensar, e aí, gente, é uma roda de conversa, a gente não tem respostas, né? Na verdade, a ideia é a gente ter boas perguntas aqui, né? Tipo, nós somos já, vamos dizer assim, que essas danças se iniciaram sei lá, final dos anos 60, ali nos anos 70, coisas do tipo. E aquelas pessoas, elas não tinham muito para onde olhar no sentido de aonde eu quero chegar com isso. Porque hoje nós temos tantas influências sobre movimento, sobre coisas, sobre qualidade, sobre tipo, eu quero que esse movimento seja assim, eu quero que esse movimento seja assado, que para mim, hoje em dia, você ter esse preparo que o Jean Saru falou antes, né, de você pensar, colocar a sua cabeça para treinar antes de você se mover, faz muito sentido, porque a gente está imerso hoje num universo que é muito fácil você ter acesso a movimento, né? Então você pode buscar. E essa outra mentalidade que esse pessoal tinha, onde eles não tinham essa influência. Eles só, tipo assim, a mentalidade dos caras é tipo, eu só quero ser bom. Tá, mas por que que você não é bom agora? Tipo, por que que aonde você quer chegar? Entende? Porque, por exemplo, não importa o que treinamento eu fale para vocês aqui hoje, ele é uma ferramenta para chegar num lugar muito específico, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, vamos treinar o Wave. O Wave é uma ferramenta para você fazer o Wave. E aí você pode ter várias influências e tal, mas e se você quiser chegar
num lugar que você não sabe, tem como vocês treinar para fazer isso? Tipo, tem como você ativamente assumir uma postura de treino? Tipo, eu vou treinar, mas eu não sei aonde eu vou chegar com isso. Tipo, eu não tenho um objetivo claro, porque a gente tem falado que o treino ele envolve, né, um resultado, mas tem como a gente treinar sem ter um objetivo claro, sem ter, tipo assim, eu quero, sei lá, o Diego vai treinar, eu quero que meu footwork seja. Não, eu só quero treinar. E aonde isso for me levar, tipo, vocês acham que isso é viável? Vou falar. Eu vou falar um Vou falar um negócio. pouco. Acho que Camila e Serena, rapidinho, Serena. É Vai. porque a Camila, que tá aqui, ela monta meus treinos. E aí tem esse. Tonton também Tonton é formado em educação física. E aí, sobre tipo, esse plano de treinamento para alcançar um objetivo. E para mim é muito difícil, eu acho que como que a gente consegue fazer essa. E aí, abrindo também uma questão, né? Como que eu penso muito no lugar assim, cara, eu tenho muito isso, tipo assim, cara, eu quero treinar, eu quero ficar bom pra quê? Porque eu quiser fazer na hora que eu quiser fazer. E aí eu não sei, né? E aí tu fica num bagulho que tu fala assim, de pensar várias qualidades, várias coisas e é jogar essa pergunta assim, como que a gente consegue pensar tudo isso também de uma forma global para esse momento? Né? Como que a gente consegue preparar não só a cabeça, porque às vezes é isso, né? Às vezes você tem a vontade de fazer alguma coisa num instante, não que seja uma coisa premeditada, mas fala assim, eu vou treinar, que nem você falou, o cara treina porque ele quer ficar bom. Por quê? Porque ele quer ficar bom. E aí, o que quer ficar bom? É chegar em algum momento e estourar, sei lá, o que vai ser também um parâmetro de bom. Né? Mas como que seria essa preparação, e jogando essa pergunta também para vocês, de como que seria isso, né? Como que é a reação corporal, fisiológica para pensar num corpo que seja apto para fazer isso? Cara, É capaz de atingir vários objetivos. o treino, né? Até para quem assistiu a minha palestra, eu falo um pouco sobre essa coisa do treinamento, né? E aí eu enfatizo muito a coisa do objetivo e da organização. Assim, a minha palestra eu fico, sei lá, 30 minutos repetindo essa palavra: objetivo, organização, objetivo, organização. Porque quando a gente está lidando com treinamento, a gente tem muito isso, né? Na dança tem esse rolê que complica mais do que quando a gente pensa para o esporte, né? No esporte, os objetivos ali estão bem definidos, né? Então, a gente estava usando o exemplo do futebol, né? Eu preciso que o meu jogador, se ele for um atacante, ele precisa ter velocidade de sprint, ele precisa conseguir finalizar com precisão. Então, eu já sei que eu vou treinar potência, eu já sei que eu vou treinar agilidade para ele conseguir fazer um drible de corpo, eu já sei que eu preciso treinar. Agora, o dançarino, às vezes, ele só quer se desenvolver para as possibilidades do corpo dele, né? E aí, como a gente prepara esse corpo? Eu tenho algumas ideias sobre isso. Primeiro, a gente precisa ter um foco por período. Assim, não existe a gente pensar, não, vou preparar o meu corpo todo, o tempo todo, ao mesmo tempo, para se desenvolver. Assim. Eu posso pensar, eu quero explorar todas as possibilidades dos meus braços, dos meus membros superiores. Então, a gente vai fazer um trabalho voltado para a melhoria de mobilidade, para a melhoria de coordenação dessa região. E aí, o objetivo do treino vai ser explorar, assim, tipo, o treino que a gente, pelo menos eu gosto de usar esse termo, né, de laboratório, onde a gente explora as possibilidades de movimento, cria um registro dessas possibilidades de movimento e a partir da prática que a gente gera um objetivo, não ao contrário, né, a gente inverte essa ordem. Pelo menos é a maneira que eu penso, porque a partir do momento que a gente não tem um objetivo pré-treino, né, pensando nessa coisa da melhoria fisiológica do corpo, não tem como a gente fazer um planejamento, né, que é a essência do treino é planejar, né, para que isso aconteça. Não sei se a Camila tem alguma visão diferente. Posso falar aí? Então, eu penso bem próximo do que o Sereno falou também, e aí eu acho que a gente tem que voltar ao ponto que é o corpo, né? Quando você não tem um objetivo aí, nesse caso, da dança, do dançarino, é algo externo, um objetivo que se quer chegar, eu quero um move tal, assim, assim, assado, ou, enfim. Aí eu penso em voltar ao corpo
e analisar aquele corpo e entender também duas coisas. Tanto o que aquele corpo talvez precise melhorar de funcionalidade, como também pensar nas demandas que aquela tarefa que aquele corpo precisa cumprir tem. Então, se aquela demanda, se aquela tarefa, sei lá, a dança, ela precisa trabalhar a capacidade X, ela precisa ter um domínio de uma outra capacidade, enfim, se ela precisa que o dançarino tenha um fortalecimento de core, se a gente precisa que o dançarino tenha potência, que ele tenha uma capacidade respiratória, cardiovascular e respiratória boa. Então, eu vou trabalhar essas capacidades para esse dançarino. E, é claro, como o Sereno falou, dividindo isso através de períodos, né? Não dá para trabalhar tudo de uma vez só. A gente tem que dividir e ver o que vai ser melhor em cada fase, em cada momento, né? E a gente vai fazer uma progressão. Enfim, eu penso dessa forma. Da hora. Gente, vou botar outro gancho aqui para vocês debaterem, né? A gente começou a vir para um lado um pouco mais objetivo agora, né? Mas quando a gente fala sobre isso, a gente acaba sempre meio abrangente, né? Eu acho que isso faz totalmente parte dos temas que a gente está falando. Mas eu queria que vocês citassem para vocês, né, quais são as maiores dificuldades para quem improvisa ou quer improvisar e quais benefícios o improviso pode trazer para quem dança. Lança aí. Gente, rapidinho, deixa eu só interromper mais uma vez. Desculpa, assimilem aí a pergunta do Sereno, mas eu esqueci de falar uma coisa. Sobre o que vocês estavam falando, não sobre a pergunta que o Salazar fez, mas sobre o que vocês estavam falando anteriormente, eu acho que tem uma questão com relação ao improviso que talvez esteja próximo do que o Tonton falou, que é a tomada de decisão. Eu acho que essa questão é o que talvez venha antes, de fato, do improvisar, né? Do ato de improvisar, que é a tomada de decisão. Ou seja, você tem as ferramentas, você treina as técnicas que você gostaria de usar, para que aí depende do contexto. E aí para o momento de você tirar lá do seu cinto do Batman a ferramenta X para usar naquele momento Y, é uma tomada de decisão. E aí essa tomada de decisão que eu acho que é um espaço aí entre o ato de improvisar e entre o momento em que você tem a sua ferramenta. Então, eu acho que isso também deveria ser levado muito em consideração, inclusive no momento, talvez, de treino, ou no momento em que você se coloca em um improviso, né? Enfim, é isso, só queria jogar aí. Me ajudem, por favor, que eu não sei se eu vou conseguir concluir, porque a fala da Camila também já juntou com essa pergunta do Sereno e acho que tem muita coisa. Eu acho que o que faz diferença no improviso, na tomada de decisão, é a capacidade, ou sei lá, o seu nível de autonomia, vamos dizer assim. O quanto você é capaz de ser autônomo, né? Então, eu penso que o que de repente dificulta para improvisar, sei lá, ou pelo menos colocar nesse lugar, tem a ver, sim, também acho que é cultural, tem muito a ver com o meio que a gente vive, com o formato de ensino que a gente tem, com o tipo de sociedade que a gente tem. Então, a gente está muito condicionado a reproduzir informação ao invés de ser um produtor também de conhecimento, certo? Vamos dizer assim, um produtor de experiência. A experiência, ela produz um conhecimento. Então, a gente ainda segue um método muito militarizado de educação e, logicamente, eu acho que isso vai interferir na dança, né? Não tem como isso se separar. Nossa dança é extremamente social, ela só existe por conta disso.
E eu acho que ela acaba sofrendo o reflexo dessa transformação. E é muito louco que a gente tenha hoje, por exemplo, esse tipo de discussão dentro das danças afro-vernacubanas de rua. Já meteu um afro ali que não tinha, mas tudo bem. É isso aí, vamos cada vez mais montar. Vamos colocar só plus, só plus. Muito difícil a gente é louco a gente entrar nessa discussão, porque essas danças elas surgem num contexto exatamente de uma busca, de uma luta e de reflexo de autonomia, né? Então o Saru tá nervoso ali para falar. Porra, que você falou agora uma parada. Então, trazendo pro meu lado de história, eu acho que as danças urbanas, assim como o Tonton tava falando, elas partem do final dos anos 60 para o começo dos anos 70, né? Com o que a gente conhece como nosso contexto, né? Nesse contexto que a gente está falando. Pós, toda uma questão de luta que vem desde os anos 40, anos 50, Martin Luther King, toda uma história, sabe? Toda uma lei que foi desenvolvida a partir de 64, Lei de Direitos Civis. Então, houve uma explosão, sabe? Houve uma explosão de criatividade, de poder colocar a sua criatividade para fora, de poder mostrar, de poder ter liberdade de fazer as coisas. Eu acho que liberdade e criatividade está sendo repetido, né, essa palavra. A gente está repetindo bastante. Eu acho que tem uma ligação a ver. E falando de liberdade, eu entro nessa questão sobre educação que o Salazar estava dizendo, que nós, brasileiros, né, nós, em escolas, a gente não aprende a aprender, a gente aprende a decorar, sabe? É muito difícil aprender a aprender, né? É diferente você ver isso acontecendo aqui. É difícil nós vermos aqui. Então, o processo também de improviso, ele parte também disso, de você entender alguma coisa ou uma ideia ou o que você quer fazer, né? A tomada de decisão, o objetivo, e a partir disso buscar o treino, né? Que chegou na vez do Toton agora, que é montar a ideia do que você quer fazer com o corpo para depois você chegar no improviso, sabe? Então eu acho que tudo influencia, sabe? Tudo é uma cadeia que vai se dando uma, sei lá, uma embranhada, né? Porque se a gente pensar no nosso contexto, como a gente está fazendo aqui, a gente traz toda essa questão. Eu acho que eu concordo com 100% do que foi falado, mas para mim, eu acho que tipo, o maior problema para uma pessoa que está querendo começar, ou que às vezes ela nem sabe que ela quer começar, mas existe uma ansiedade dentro dela que ela não consegue lidar, é a própria construção social que a gente tem sobre como é problemático você não ter certeza, ou como você não está certo do que você faz. Tipo assim, por exemplo, a gente pode, todo mundo passou por isso. Se você fez uma prova e aí você errou a questão, mano, vem um X gigante vermelho ali na sua cara de que você não está certo. E nem existe, às vezes, preocupação em te dizer o porquê que você não está certo, né? Às vezes você fez aquilo porque você achava que estava certo, mas você só aceita que você está errado e que errado é ruim. Então, quando a gente vai para o campo da improvisação e a cena, toda cena que a gente for viver, gente, cena de dança, cena artística, qualquer cena, ela vai ser um reflexo social do que se vive. Então, as pessoas não têm muita liberdade, ou tem muitas amarras para o improviso, porque mentalmente a gente tem essas amarras sobre nossas inseguranças, né? Na verdade, a gente não abraça as nossas inseguranças no sentido de, tipo assim, tipo, toda vez que eu treino não, né? Toda vez que eu vou que eu vou dançar de improviso aqui dentro da minha casa, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu só aceito nisso, tento aceitar isso de uma maneira menos com o X da questão, entendeu? O X da minha prova. Tipo, se o que acontecer é o que dava para acontecer hoje, naquele momento que eu me propus a vivenciar aquilo. Entende? Então, eu acho que a gente vive uma sociedade onde não existe um ambiente seguro para improvisar. Tipo, basicamente é isso. Inclusive no meio da dança. Tipo, não existe um ambiente seguro. Tipo, as pessoas querem rir, as pessoas querem julgar. Aí, fulano, você bateu palmo para fulano e aí a pessoa vai ficar com medo de você não bater palmo para ela. E aí
A gente podia entrar em fatores sociais, que hoje está bombando nas nossas discussões, graças a Deus. Então, tipo, não, na verdade, o ambiente para o improviso ele não é seguro, tipo assim, atualmente. E aí eu não estou falando, tipo, de nós que estamos aqui nesse ambiente, mas socialmente falando, tipo, você improvisar não é seguro. Você vai ser julgado, alguém vai ter uma opinião, alguém vai querer falar alguma coisa, sem antes nem a pessoa nem te conhece, a pessoa nem sabe quem você é, mas ela quer marcar um X lá, ela quer tipo colocar na sua cara alguma informação sobre alguma coisa. Então o ambiente não é seguro. Para a gente começar a ter um ambiente de maior riqueza de improviso, nós mesmos somos responsáveis por criar ambientes mais seguros, porque não é seguro. Tipo, todo mundo que improvisa já se sentiu inseguro para improvisar perto de alguém, ou ainda sente. Tipo assim, não é seguro. Então, e gente, agora eu vou massagear o Jean com a história. Se a gente for pensar historicamente falando, a capoeira do Brasil, comparado com o hip hop, né, nos Estados Unidos, a capoeira ela já foi crime na lei, chamado crime de vadiagem. Então, tipo assim, você chamar alguém de vadio era um crime, era criminoso, você ia preso por estar se expressando, manifestando. E, tipo assim, talvez você não saiba disso pessoalmente, mas historicamente vai se construindo uma situação onde certas coisas podem e não podem, entende? No nosso meio brasileiro de viver. Então, a gente precisa começar a entender que improvisar para a gente poder improvisar, assim como para a gente poder ter conversas profundas, a gente precisa ter um ambiente seguro com aquela pessoa, né? Então, se eu for conversar com o Will, tipo assim, se ele não cria para mim um ambiente seguro, eu não vou querer manifestar as minhas ideias com ele. Eu não vou querer, tipo, falar tudo que eu teria para falar, mesmo que eu não tenha segurança para falar aquilo que eu quero falar. E eu acho que isso acontece muito na dança também, do tipo, poderia ser muito mais rico e nós poderíamos ter muito mais pontos de vista diferentes se nós mesmos, como cena, criássemos esse ambiente mais seguro. Legal, hein? E tem outra parte que a Camila comentou, não, que era da pergunta já do Serenão mesmo, sobre como afeta, né? Como isso pode afetar a dança, tipo o improviso. Era isso, Sereno? Os benefícios, eu tô falando. Benefício. Para mim, e eu vou falar agora, tipo assim, do fundo do meu coração, gente, a coisa que eu tiro mais importante e mais incrível do improviso se chama retroalimentação. Meu improviso, ele me autoalimenta. Do tipo, eu improviso aqui e tal, e aí do nada aparece uma coisa, e aí eu vou pesquisar essa coisa, e como é que eu vou melhorar essa coisa, e para onde eu posso levar essa coisa. E é uma coisa que às vezes eu nem tinha pensado conscientemente, que é, tipo, é onde a gente meio que rompe com o treinamento, mas influencia o treinamento ao mesmo tempo. Você está improvisando, nem tudo que você está fazendo ali já existe no seu vocabulário. Na verdade, você encontrou uma coisa que existe dentro de você que você não sabia. Então, você se retroalimenta dentro do seu próprio improviso, que é uma coisa que não vai ter fim. Tipo assim, você treina, aí beleza. Aí você vai improvisar, pode ser que apareça alguma coisa ali nova, e aí você treina, e aí novo, e aí treina, e aí novo, e aí treina, e aí novo. E você vai embora. Para mim, isso é a coisa tipo que mais me chama a atenção, assim, essa infinitude do improviso. Não, eu vou ler aqui a mensagem que o É. Diego mandou. Deixa eu me endireitar aqui, porque é complexo aqui o rolê. Mas vamos lá. O improviso na dança pode ser pensado como um termo matemático, algoritmo que é definido como uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Eu acho Eu, que essa resposta é muito
válida e muito prática, tipo assim, muito objetivo, mas o improviso, ele tem um fator que não é matemático, que é o fator emocional, que é tipo, supera qualquer outra coisa que você tenha de regra dentro de você. E às vezes, por exemplo, sei lá, eu considero, por exemplo, pessoas que estão aqui, tipo o Will, o Jean, e o Salazar também, obviamente, e o Diego, que tem uma excelência física incrível no sentido de conhecimento do corpo, entender técnicas, entender movimentos. Mas se no dia você tiver mal, não se preocupe, mano. O seu improviso vai ser ruim. Entende? Principalmente nós brasileiros, que somos um povo completamente emocional. A gente é tipo, velho, é muito raro você encontrar um brasileiro que não seja emocional. Mesmo os que dizem que não são. Entende? Nós somos um povo da emoção. E é tipo assim, não tem, mano, você pode ser incrível, você pode ser Deus na Terra. Se você é brasileiro e você não tá com suas emoções em check, vai dar ruim. E pronto. E tudo bem também, sacou? E tudo bem, e safe. Né? Pode ser até matemática, né? Mas a conta não é fechada. Tipo, você prepara A a conta conta não é todo dia, fechada. chega no dia, pum, cai um outro fator. Ferrou toda a conta. Até o Bidu Sim. que é robô, né? Quando tá mal, improvisa mal. Mas aí rola fluido no sangue dele, né? Aí é outra outro espécie. rolê, mano. Mas, cara, legal. Eu botei aqui lá em cima, na chamada, né? Que se a gente podia dizer que o improviso pode ajudar na reeducação de indivíduos para autonomia de decisão e criação. Assim, para mim, né? No meu processo de aula, eu uso muito essa coisa do improviso como um processo para gerar autonomia geral para os alunos. Assim. Eu acredito muito no improviso como uma ferramenta pedagógica diante do sistema de ensino que a gente tem aqui, né? E aí, já puxando esse gancho do ensino, eu queria perguntar para vocês, né? Quais são as dificuldades e facilidades para selecionar sobre o improviso? E por que, na opinião de vocês, né, puxando aquele gancho lá do início da pesquisa que eu fiz no Instagram, existem menos aulas disso, no geral, aqui no Brasil? Alguém quer começar? Eu posso começar, que aqui para falar, meu Eu. filho, é 2 dias aqui. Eu acho que a resposta para isso ela tá permeando isso tudo aqui, Sim. né? Tipo, as dificuldades, as facilidades e tudo mais, principalmente se a gente falar por conta da educação. E aí uma coisa, acho que pela fala do Tonton, que estava pensando nesse lugar do não saber, o lugar do erro, acho que por isso, em muitos lugares, que a arte ela é um pane no sistema. Porque a todo momento a gente quer uma resposta e aí a arte fala assim, tipo, opa, espera um pouquinho. Só esse espera um pouquinho já fritou, que assim, é a resposta ali, na lata, na hora, tu fala assim, não sei, como assim você não sabe? Né? Tipo, você Não, não tem o não e o saber, mais incrível é a segurança do não sei, né? Porque não sei. normalmente quem fala que não sabe é uma insegurança, né? Você fala assim, putz, não sei. Enquanto a arte é assim, ó, eu não sei mesmo, eu não faço a menor ideia. E muito segura de que não sabe, né? Né? E aí, e isso é muito, e acho que isso é muito louco, e aí como que isso reverbera mercadologicamente, né? Tipo, todo o nosso sistema, ele vai sendo financeiro, enfim, eu ia falar assim, o sistema financeiro, educacional, tudo é financeiro, né? Mas se a gente parar para pensar que, vou dizer, por exemplo, experiências para mim com alunas que eu tenho em sala de aula, de você dar uma tarefa, ou enfim, fazer um jogo e tudo mais, e aí ela cria para ela um erro. Tipo, é uma parada, sei lá, simples. Ah, joga a bola pro alto. Ela fala assim, como que eu tenho que jogar a bola pro alto? Né? Tipo, se eu jogar assim, tá certo? Porque em algum momento a gente já está tão acostumado com ter que seguir uma coisa que a gente já fica pensando assim. É que nem eu estava brincando isso com uma aluna minha um dia desse, assim, só dança. Você não tem que fazer nada? Não, não tem que fazer nada, porque tu parece assim, se tu não colocar uma tarefa assim, peraí, eu tô livre, posso fazer o que eu quiser. Eu não sei o que fazer se eu puder fazer o que eu quiser, né? Então é muito louco isso. Por exemplo, eu não falei, mas é que bom. Uma vez eu estava conversando com o Saru, um dia desses, que eu entrei numa pós que se chama Educação 4.0. Eu fiquei assim, porra, que bagulho é
esse, mano? Que aí vai falar que assim, que é o aluno como protagonista. Aí tu fala assim, porra, 4.0? Isso aí era pra... Aí o Saulo falou assim, eu falei assim, aí o Saulo falou assim, 0.1. Isso era pra ser. Né? Cara, rapidão, só complementando. Sócrates, um carinha de muito tempo atrás, já falava sobre a questão do protagonismo com o aluno, sabe? Da troca, da educação ser uma conversa e o protagonismo, ele existe com você sendo um facilitador do conhecimento do que outra coisa, sabe? Esse é o caminho. Então, é uma formação de educação da Grécia Antiga, então não é algo novo, sabe? É, na real, trazer raízes antigas, é quase um renascimento da educação, sabe? De certa forma. Cara, eu tenho duas coisas. Eu não sei se a Karine ainda está aqui. A Karine, ela fala isso sobre ideia, que a ideia é como se fosse uma entidade. Para mim, o conhecimento é uma entidade, né? E o professor, aí eu junto com a frase do Henrique, ele fala assim, a melhor coisa que o professor pode fazer é sair da frente da informação. Né? A gente acaba entrando num lugar de querer ser o detentor disso e colocar regras, às vezes, onde não existe regra. E aí, só para retomar o raciocínio de falar que a gente quer uma resposta rápida, eu acho que é por isso, é uma resposta a isso que as aulas coreográficas, elas se têm um apelo maior, tem uma adesão maior, porque você apresenta uma resposta. O aluno que ele chega ali, ele tem uma resposta de como ele pode se comportar, de como ele tem um acerto, você diminui o risco de se encontrar com erro, ele sabe o que ele tem que evitar, porque ele não quer errar, então ele tem a coreografia para estar naquele lugar, né? E aí quando a gente chega com outras formas de ensino que não sejam essas, que você busca autonomia, a princípio isso dá eu sinto, né, pelo menos a princípio, você sente esse lugar de insegurança, né? Então, existem dois trabalhos, né? Que o Tonton falou, de criar esse ambiente seguro e é muito delicado, eu acho que é muito delicado ser professor é muito delicado, ser professor hoje em dia é mais ainda, porque a gente está na ponta de uma linha que vai trazer vários problemas, sabe? Tipo, principalmente agora, nesse momento, tipo, meio afastamento social, enfim, de que a gente vê adolescentes com depressão, com super perfeccionistas e não sei o que e tal, e que não conseguem enxergar nela uma potência para fazer um movimento. Né? Até você convencer, até você fazer essa pessoa se enxergar como uma potência, caraca, né? Pode falar. Essa pergunta sobre a dificuldade do ensino e por que existe um apreço maior por aulas que são coreografadas, eu não estou falando que todos os professores que trabalham com coreografia têm essa perspectiva, mas é porque a ideia da coreografia ela é infinitamente mais palpável e objetiva. Ela é um produto, né? Ela é um produto. Você entrega para aquela pessoa um produto. Então a pessoa ela sai dali com um produto e aí ela, sei lá, às vezes ela saiu da sala, ela já joga o produto fora, mas às vezes ela leva aquele produto, mas ela tem aquele produto. E aí eu falo muito com os meus alunos, eu tenho muitas ideias com meus alunos, tipo, é a diferença do Lego de antigamente para o Lego de hoje em dia. Tipo, o Lego de hoje em dia vem o Lego, tipo, avião, espaçonave que vai, atira, mas se você tira ele da caixa, ele já está quase montado já. Você encaixa, tipo assim, 3 peças e você não tem muito recurso de criação dentro desse Lego. O Lego de antigamente era só uma caixa cheia de peças e você faz o que você quiser com essas peças. Só que as pessoas, quando você vem de uma ideia, né, no sentido de, por exemplo, a aula que eu dei aqui no final de semana passado, tipo, cada pessoa vai sair daqui com uma ideia sobre essa aula, sobre o que pode fazer com isso. E isso só vai ser válido, só vai ser validado se você explorar a ideia. Você só vai ter alguma coisa dali se você for, ou seja, eu tô dando para as pessoas mais trabalho. É muito mais trabalho que eu dou para a pessoa, na verdade. Logicamente, se ela quiser o trabalho.
Enquanto você dá uma coreografia, você levou aquele produto e aí você deixa um pouco mais raso as relações. Então conseguir fazer a coreografia, eu sou bom. Não consegui fazer, eu sou ruim. Regacei na coreografia, sou melhor que fulano de tal. Não arregacei, não sou. Então você deixa as relações um pouquinho mais rasas e mais objetivas. E para muita gente, inclusive para as pessoas que não se sentem boas, é um lugar mais confortável, porque é objetivo. Quando você vai para o campo das ideias, quando você tá tipo assim, eu fiz uma aula e aí você pensa assim, velho, eu não sei se eu fui bem. Ou talvez não existe um ir bem nessa aula, ou um ir mal. Tipo, não É só tem um isso. ir bem. Não tem como você falar assim, eu fui melhor do que o Jean nessa aula. Tipo, você não vai ter isso, porque você está lidando com as ideias, você vai ser limitado pela sua própria bagagem, sobre como você chegou ali. Então, é um produto que é difícil de você comercializar, entende? Porque você não está dando nada, na verdade, para a pessoa no sentido de produto, né? Que é o que a gente está acostumado a consumir. Nós somos acostumados a consumir produto, que é o que o próprio Jean falou. Tipo, na escola, Então, Tom, o que as pessoas são acostumadas são rapidinho. Tipo, o professor é acostumado a dar para o aluno um produto. Qual que é o produto? História, o produto matemática. Você vai aprender a fazer soma. O que é soma nesse caso, nesse contexto? É um produto que eu te entrego. na verdade, talvez, né, eu estou aqui pensando sobre o que você falou, a arte ela é subjetiva, né? Nem numa aula de coreografia deveria se ter essa ideia, essa imaginação, né, de que eu fui bem, eu sou melhor que fulano por causa disso. Isso tudo a gente acaba meio que criando, né? E foi o que o Júnior falou também, a gente que cria regras para a gente mesmo, porque a gente vem desse contexto de aprendizagem onde a gente não é ensinado a aprender nem a criar, a gente só é ensinado a reproduzir, e, enfim. E aí eu acho que por conta disso é muito mais fácil, muito mais confortável esse lugar da coreografia. Mas ir bem, isso ali no caso na cabeça da pessoa, né? Porque talvez para o professor, para quem idealizou aquela coreografia, não se tem o ir bem, ou aquele ir bem não foi tão bem assim, enfim. É tudo num mar de imaginação, de ideia que a gente que cria também e nem existe, né? Porque o ambiente é propício, né? Você cria um ambiente que, tipo assim, não que ele é sobre isso, né? Tipo, fazer uma aula de coreografia não é sobre competição, mas é um ambiente propício, entende? Tipo assim, existe um potencial competitivo muito grande. E o ser humano, ele adora uma competição. Ele adora se sentir vitorioso, né? Então, a coreografia não é problema. Eu não acho que a coreografia seja problema. Mas quem produz a coreografia para a sala de aula precisa entender que existe um potencial competitivo entre aquelas pessoas muito grande, que você, como professor, precisa estar atento. Você pode querer, por exemplo, cara, aqui na minha cidade mesmo, para quem não sabe, eu sou de Brasília. É muito comum você ter separação de grupos, e aí filma, e, e aí sempre estão as mesmas pessoas nos grupos. E isso é um potencial de competição muito grande. Tipo, a pessoa, ela quer ativamente dançar melhor do que fulano para poder estar no vídeo, para poder estar em evidência. Porque é sempre ela, e eu quero estar em evidência. Tipo, eu quero que o meu professor olhe para mim e fale assim, ó, Tonton hoje regaçou e ele vai filmar comigo e agora eu sou bom. Entende? Tipo assim, você cria regras objetivas para uma coisa que não deveria ser objetiva, que deveria partir da subjetividade individual. Pelo menos eu me encontro mais nesse lugar. Do tipo, é muito mais sobre o lado subjetivo e sobre o protagonismo da evolução do aluno do
do que a minha coreografia e como eu quero que seja executado, porque aí eu tô falando sobre os meus gostos, a música que eu escolhi dentro dos termos que eu quis, e aí eu quero que você se encontre através de mim, como se eu fosse, tipo, alguém incrível na vida. Gente, eu sou bem ridículo, na verdade. Saca? Tipo, eu sou uma pessoa bem limitada, bem cheia de problemas e tal. Então, tipo, eu quero que você se encontre através de você, das suas próprias perspectivas. Tipo, as minhas são limitadas, e não que as suas não sejam, mas eu não quero que as suas sejam limitadas por mim. Sadu vai falar, Sadu? Cara, eu vou falar não sobre isso. Acho que o Will colocou uma parada interessante, que ele falou assim, que essa visão precisa mudar, né? A experimentação também é um produto, mas precisamos gerar valor para esse tipo de experiência. Ele falou que o fato de nós estarmos estudando, movimentando, gerando um contexto de troca, vivencia, né? Vai ampliando a visão e gerando outros nichos de mercado. Eu concordo que a gente gera o produto, mas eu acho que experimentação, eu não sei se deveria mudar, acho que dever talvez uma palavra que não, porque eu acho que depende da visão que você tem sobre o assunto. Entende o que eu quero dizer? Por quê? Experimentação para mim é um produto, mas ele é um processo, mas ele também é um processo científico, sabe? E aí é um processo científico no sentido de você pensar em primeiro numa dúvida, né, determinado fenômeno, seja ele qual é, depois pensar nas possíveis respostas para a pergunta, ou seja, criar hipótese, e depois eu vou para a terceira, que é levantar deduções, e aí depois eu vou para a quarta, né, que é a etapa experimental, e depois eu vou para a quinta, que é as conclusões a partir depois de todas essas que rolaram. Então, eu acho que experimentação ela tem vários sentidos, sabe? Eu acho que ela não parte de um só. E também tem várias formas de se encarar essa ideia de improviso, de experimentar. Como eu disse, eu dei o meu exemplo. Eu vejo muito como minha mentalidade a partir de um método científico. Mas acho que o Tolton ele vê de outra forma, eu acho que o Salazar ele vê de uma forma, eu acho que você mesmo, como você colocou aqui, é de outra forma. Então eu acho que assim como o Doutor falou que a experiência vem de você, é interessante também ter essas diferentes formas de pensamento, sabe? Segue, segue. Gente, eu vou falar só uma coisa sobre, tipo, para mim a importância desse momento aqui, que me veio agora, que eu sempre falo isso, tipo, e que essa fala do Jean me aflorou de novo isso, que é sobre os pontos de vista, gente. Se a gente quiser ter uma dança mais forte dentro do Brasil, a gente vai precisar ter vários pontos de vista. E isso é matemática simples. Quanto mais pontos de vista, e quem estava na minha aula sabe disso, quanto mais pontos de vista, a gente finalmente vai conseguir ter umas linhas de raciocínio. O que que é uma linha? É a somatório de vários pontos de vista. E aí, com vários pontos de vista e várias linhas de raciocínio, nós vamos ter um plano de dança brasileiro. Tipo assim, aqui existe um plano de dança brasileiro, porque é o conjunto de várias linhas. Então, a gente precisa de muitos pensamentos diferentes, com muitas linhas de raciocínio diferentes, para que a gente crie um plano. É tipo, gente, o universo, ele é muito, muito fechado, ele é muito bonito por isso, entende? Só que a gente tem a tendência de abandonar nossos pontos de vista. E aí a dança fica sempre sendo pontual. Então é tipo, os alunos do Saru, eu não estou falando que isso, tá, gente? É um exemplo. Os alunos do Saru, eles vão abandonar os próprios pontos de vista dele para assumir o ponto de vista do Saru. E aí a gente fica com uma dança pontual, danças pontuais, e todo mundo vai fazer aquela dança pontual. E a dança pontual. E aí é um ponto que é o Saru aqui, e aí é um outro ponto que tá lá longe, e esses pontos nunca se ligam para a gente fazer uma linha de raciocínio. Então, conversar sobre isso, e eu falo conversar, gente, a gente está aqui numa situação muito específica, mas é vocês conversarem com os amigos de vocês, as pessoas que estão próximas de vocês. E pontos de vista, gente. Pontos de vista vão aumentar a gama de pontos de vista que a gente tem para a gente poder treinar, criar essas linhas de raciocínio. Só Só complemento. isso mesmo. E eu acho que isso complementa para que a gente tenha um ensino, mas eu acho que assim, eu acho que a gente quebre um paradigma do padrão de dança bonita.
né? Quando a gente começa a trazer vários protagonismos diferentes dentro desse cenário, a gente começa a também mostrar para que várias pessoas que de repente não se encaixam em um determinado padrão de estética, elas consigam também encontrar o seu lugar de fala dentro disso. Então, quando você olha para um parâmetro, quando você vê um panorama super diversificado, você fala, peraí, pô, dá pra mim também, né? Tipo, tá, o bagulho tá misturado. Agora, quando você chega, caraca, só tem essa dança assim, mano, meu corpo não funciona dessa forma. E aí você já entra em várias piras, né? Tipo, como se já precisasse disso, né? O que deveria ser uma solução acaba sendo mais um problema. Então, enfim, é basicamente isso, né? Que a gente consegue contribuir para que as coisas fiquem mais democráticas. Então, quando você olhar alguém e você achar que você está sendo estranho e aquela pessoa está sendo estranha, sejam estranhos juntos. Tá? Não tem problema, entendeu? Se é isso, se é o seu, fique à vontade, tá? É isso, muito legal isso, né, cara? Eu acredito muito nessa ideia de rede, cara. Eu comecei há um tempo a estudar um pouco dessas religiões, entre aspas, orientais, né? E eles falam muito sobre essa coisa da unicidade, né? Que a gente sofre porque nós, em essência, somos uma energia só, e aí a gente parte para o individualismo, e nesse individualismo a gente se perde. E essa é uma filosofia que eu levo muito para minha vida, assim, até dando um exemplo que não tem nada a ver tem a ver com unicidade, mas não tem a ver exatamente com esse rolê do improviso. Foi a minha batalha com a minha lesão, assim. Eu tentei resolver meu problema sozinho há mais de um ano. Quando eu resolvi abrir para outras pessoas me ajudarem, eu estou mais próximo do que nunca de resolver isso aí. Fiquei até emocionado aqui. Mas Tudo bem eu acho também. que eu acho que a dança é isso, cara. Eu acho que a gente junto, muitas vezes assim, o nosso trabalho é o mais difícil, né? Porque como vocês estão colocando aí, quando você entrega um produto pronto, quando você entrega um produto raso, não que a gente não possa trabalhar com coreografia, tá, gente? Eu gosto sempre de deixar isso claro porque eu trabalho com coreografia nas minhas aulas, mas eu acho muito importante que a gente possa experimentar a dança como uma coisa completa, não chegar e imprimir um estilo dentro de indivíduos. Então, quando a gente busca esse caminho, a gente tem que educar mais que os outros, a gente tem que falar mais que os outros, a gente tem que forçar mais a entrada dessa discussão do que qualquer outros indivíduos que estejam trabalhando com o que já está na vertente, né? A gente está indo contra a maré. Então, acho que iniciativas como esse evento, como outros trabalhos que são feitos nesse sentido são muito importantes. É importante que a gente esteja sempre renovando isso, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui vai sair com uma energia de tipo, pum, agora a gente vai resolver isso. Assim como, sei lá, quando a gente se encontra no District, né, dando um exemplo claro, né, aí fica trocando ideia 4 dias seguidos, aí sai de lá borbulhando. Só que aí você volta para sua rotina, volta para os problemas de sempre, e aquilo vai se diluindo, né? Então a gente precisa desse estímulo, né? A gente precisa seguir a mudança, né, na dança no Brasil em doses homeopáticas, né? Assim, em constância. Eu estou tomando homeopatia agora, faz parte do meu tratamento, e eu tenho que lembrar de tomar 3 vezes por dia a gotinha. É um saco, mas assim, faz parte da recuperação, né? Faz parte de mudar um processo inflamatório que tem existido há mais de um ano, né? E assim, se a gente quer mudar esse processo inflamatório da dança brasileira, a gente precisa dessas doses constantes aí. Pode falar, gente. Alguém quer acrescentar coisas, né? Porque a gente tem aí mais uns 15 minutos e eu sei que tem muita gente aí também que gosta de falar. Minhas alunas, Ana Luísa e Samantha, são faladeiras. O Will, nosso mestre aí, também gosta de Diegão também, se quiserem falar aí. No início da saúde da dança. Tem um tópico aqui ainda, impressão minha. O Cara, que é ser bom, é isso?
Tem esse tópico, mas eu acho que a gente meio que abordou um pouco esse tópico Sim, já, sim, sim. já ao longo do coisa. Por isso que eu não pontuei ele, né? Acabou que, falando sobre as outras coisas, a gente já partiu, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Mas se vocês quiserem falar mais sobre isso, fique à vontade. Porque é ser bom, como é que é? O que é ser bom e por que é importante? Tom, começa, que eu vou falar de anime. Pode ir. Cara, eu tenho uma opinião muito controversa sobre isso, velho. Tipo, muito controversa sobre isso. E parte de educação física também, obviamente. Que é tudo vai depender de como você se coloca no mundo. Tipo, o que que como, qual é a sua posição com relação às coisas. Eu, eu sempre falo isso e as pessoas acham que eu tô falando isso, tipo, como uma forma depreciativa. Mas eu vou explicar que não é. Tipo, gente, eu não ganho dinheiro com arte. Eu ganho dinheiro com ensino de dança. Eu ganho dinheiro com ensino de dança. É isso que eu faço. A minha arte não está relacionada com o meu ganho financeiro. E eu não quero que ela esteja, porque eu não quero depender da produção artística para ganhar dinheiro. Então, eu não estou falando isso de uma maneira ruim. Eu estou falando disso porque é o que eu estudo para fazer e eu sou um artista fora do mundo financeiro, ganhar dinheiro, pagar conta. E aí eu sempre dou esse exemplo. Gente, por exemplo, o treinador da Daiane dos Santos precisa saber fazer tudo o que ela sabe fazer? Não. Mas é importante ele saber ensinar ela a fazer aquilo, mesmo se ele não souber. Então, por exemplo, o que acontece no mundo da dança, e não é só no mundo da dança, tá, gente? Em outros 1000 universos. É que ao invés de você se preocupar com quem treina o Cristiano Ronaldo, você chama o Cristiano Ronaldo para dar aula. Você chama o Cristiano Ronaldo, tipo, é um puta jogador foda, e aí você leva ele para sua escola para ele dar aula para os seus alunos. Mas você não está se preocupando necessariamente com quem foi que ensinou aquele cara a fazer o que ele faz. Você não sabe nem se o Cristiano Ronaldo sabe transmitir aquele conhecimento. Mas ele é um puta jogador foda. Ele é muito pica. Então as pessoas ficam mais conectadas com o que elas veem do que com o que preparou para elas chegarem naquele lugar. Então, no mundo da dança, a gente tem a mesma situação. Tipo, assim, eu não estou falando de todo mundo, porque tem pessoas que são incríveis em várias áreas de atuação diferentes. Mas eu vejo muito isso, de tipo, se você não for um bom dançarino, ou um dançarino de destaque em algum nível, não importa o quão bom professor você seja, as pessoas não vão estar interessadas no seu conteúdo. Você pode ser, tipo assim, outro exemplo, eu falo assim, não, o professor do Jean sou eu. Eu que ensinei o Jean. Mas o Jean é o pica das galáxias. Mas eu ensinei ele. As pessoas preferem ter aula com o Jean. E às vezes a pessoa que ensinou, ela ensinou para uma gama, uma série de pessoas incríveis. Todas elas são incríveis, mas as pessoas preferem ter aula com essas pessoas do que quem gera, quem é a pessoa por trás da figura. Então, eu não acho que seja importante ser bom, só no nosso contexto. Tipo, no nosso contexto, do jeito que a gente vive hoje, é importante você ser bom. Então, é muito controverso, porque, né, a maioria das pessoas pensa, não, você tem que ser bom para poder ensinar. E eu não. Ensinar bem não tem nada a ver com ser bom. Mas, infelizmente, esse não é um conhecimento popular. Isso não é o senso comum. Né? Tipo assim, ser um bom professor não tem zero a ver com você ser uma pessoa que ensina. Tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vida que segue, entende? Tipo, a, a gente precisa começar a entender o que que eu quero daquele professor, porque nós normalmente é muito náufrago, né? Do tipo, o Will é foda, vou fazer aula do Will. Mas o que que você quer da aula do Will? Tipo, o que que te atrai? Que tipo de conhecimento o Will possui que te faz gravitar para ele e não para outra pessoa? Então nós somos muito a cena de dança é muito náufraga nesse sentido de tipo, eu vou fazer aula do Jean porque disseram que ele é foda.
Vou fazer aula de Salazar porque me disseram que ele é foda. Mas o que que é foda? O que que você quer que ele tenha? Falo demais. A Camila tá falando aí no chat que foi ela que me ensinou Waving, é verdade. Enfim. Então, eu acho que o Tonton abordou muito bem essa parte de educação. Eu vou abordar uma parte diferente como competidor, tá? Que é o que eu também sou, né? Eu também compito pop e All-Star de vez em quando aí, quando dá vontade. Então, eu acho que também tem a ver com o contexto que você está inserido e com o que você quer. Você quer. Porque às vezes você pode se achar bom, né, improvisando livremente numa roda, numa cypher, mas você pode se achar ruim numa batalha, no contexto de batalha. Você pode se achar bom num palco, você pode se achar ruim numa cypher. Depende do contexto que você está inserido. Então, acho que talvez se cobrar demais por isso é um problema. E se cobrar de maneira aberta é um problema maior ainda, porque a gente tem que ser mais objetivo com o que nós queremos a partir do que a gente está querendo fazer, sabe? Então, eu como competidor, como eu disse que ia falar de anime, é porque tem muito anime shonen, né, que é o caminho do super-herói, o caminho do herói, não do super-herói, o caminho do herói, de você ir treinando, de você, né, ir aprendendo a fazer o Rasengan lá com Jiraiya, viajando no mundo, entendeu? Fazer o jutsu do Gamabunta, é isso, você tem que aprender, você vai, que nem o Salazar falou sobre o cinto de utilidade do Batman, você vai aprendendo essas coisas, só que essa definição de bom ou de ruim, ela realmente não existe. Ela vai muito do que você quer, do que você quer fazer. Então, digamos assim, você acha que seu waving é bom? Aí você pensa assim, vou gravar, vou ver no espelho, vou fazer teste, vou ver uma maneira. Aí você olha e fala, acho que tem que melhorar aquilo dali, acho que não tá bom não. Ok, o que eu tenho que treinar então para melhorar aquilo dali? Será que é o isolation? Será que é outra coisa? E esse melhorar também tem a ver com o que você quer esteticamente apresentar com aquele movimento. Então, o que é bom também tem muito a ver com o que você acha que é bom. Então, uma dica que eu dou como competidor, até como cara que gosta de treinar, pensem na ideia do presente, sabe? No treino presente, no que está acontecendo no presente, não se cobrar às vezes pelo passado do que, eu poderia estar melhor se eu tivesse. Não. O que você tem agora é o que você tem agora, é o que vai ser trabalhado, é o que vai ser evoluído para construir o seu futuro. E não pense no futuro, tipo, caraca, tô ficando velho. Não, treina. Só isso. Treina. A prática é o que te leva à evolução. A prática, e no sentido geral, de pensar, de trocar ideia, isso é prática, sabe o que a gente está fazendo aqui? A prática é o que faz a gente refletir, a reflexão faz a gente tomar várias linhas, como foi dito aqui. E isso constrói pensamentos, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente constrói esses pensamentos, construa esses pensamentos a partir de vocês, sabe? Principalmente sobre a dança de vocês, né? Porque é de vocês, é o seu corpo. Entenderam? É isso que eu queria dizer. Eu tava pensando aqui uma coisinha. É uma pergunta, na verdade, porque eu tava pensando assim, eu me perguntei assim, tipo, se eu sou bom. E aí, eu falo que eu sou um perfeccionista em reabilitação. E aí eu fico pensando assim, seria possível existir esse conceito de ser bom sem ser competitivo? Sem eu precisar me comparar com alguém? Então, depende. Eu ia falar exatamente isso. Você considera uma competição de você com você mesmo? Porque você pode ser melhor do que você era ontem, por exemplo. Mas você está competindo contra você? Porque eu não vejo isso como uma competição, necessariamente. Eu vejo isso como um modus operandi de vida, assim. Eu só quero ser melhor do que antes. Tipo, eu não tô, tipo... E se não for, tipo, não existe o perder, entende? Tipo, eu não perco pra mim. Porque é a única competição que nos dois lados eu vou ganhar. Tipo, nos dois lados eu sou o vencedor da história, entende? Eu queria falar uma coisa. De novo, mais uma vez, desculpa aí.
sobre esse lance do ser bom, né? Porque eu ia colocar uma pergunta também, que é ser bom para quê? Né? Porque tem isso. A gente acaba, quando a gente coloca esse lugar, eu preciso ser bom. Geralmente, na maioria das vezes, você está intrinsecamente na sua cabeça se comparando a alguém que você tem como referência. Então, isso na maioria das vezes. Ou, em casos de pessoas um pouquinho mais evoluídas, existe o que o Tonton falou, você se comparar com você mesmo de ontem, ou de 10 minutos atrás, né? No momento que você está treinando e você pensa, bom, o meu waving aqui não tá bom, vou continuar treinando, daqui a 20 minutos eu vou ver se meu waving tá bom depois do que eu fiz antes. E aí também tem uma outra questão do para quê, né? Porque, por exemplo, o Saru tem um waving foda, mas pra quê? Pra quê? Ó, Saru, menos, tá? Baixa sua bola aí. Saru tem um waving foda. Eu mas falei mais ou menos, ela mandou baixar a bola. Eu não entendi. Fica quieto aí, não fica se sentindo não. Só porque eu falei que o waving é foda. Mas eu falei mais ou menos, tu não enche não a bola, ela não vem não, não vem não. É menos, Saru. É foda, mas é menos. Então, assim, mas aí, sei lá, o Saru tem um waving foda, né? Mas o Saru, ele dá aula de waving. O Saru, ele compete em batalhas de waving. Pra que me adianta eu ter um waving foda hoje? A não ser que eu queira muito. Pra que eu tenho que ter um waving foda igual ao do Saru? Por que eu tenho que ser tão boa como o Saru, quanto o Saru? Né? E eu acho que também tem esse lugar da comparação. Eu acho que, na verdade, também não. É a maioria dos casos, esse lugar de ser bom, ele está junto com a comparação. E aí, se essa comparação for com relação a você mesmo, ótimo. Aí, na minha opinião, aí eu acho super válido. Mas quando a comparação é com o próximo, não é que não seja válido também, talvez seja para uma motivação, seja para ter um parâmetro, uma referência e tudo mais, mas eu acho que nem sempre é muito saudável, assim, sabe? Nem sempre é muito tranquilo de se levar. Eu acho que é difícil, é complicado. Mas vamos lá, fala aí, galera. Ana, você quer falar primeiro? Não, pode falar, depois eu falo. Eu acho que a gente... pode falar. Eu prefiro que você fale, inclusive. Não, eu acho que esse lugar do ser bom também, e pra quê, por quê, principalmente hoje em dia, né, com rede social e com as pessoas sempre querendo se mostrar, acho que tem a ver com estar no centro das atenções, assim. Porque aí se toma uma ideia de que quem é bom aparece, quem é bom trabalha, quem é bom é chamado para, sei lá, ir num programa de televisão, quem é bom. E aí a Karine falou se tem jeito, né, de não se comparar nunca. Eu acho isso impossível, porque eu acho natural da gente se comparar, né, do ser humano se comparar. Mas eu acho que o trabalho é isso de tentar ser bom para si mesmo, que é o que o Tonton falou, de melhorar a cada dia para ser bom para si. E aí eu acho que a partir disso, pode-se ou não, porque também é ponto de vista, se tornar bom para as outras pessoas. E, enfim, é isso, é um comentário. Eu quero falar uma coisa aqui. Eu acho que a comparação, ela ainda pode ser... Foi mal, eu pulei você, né, cara? Caraca. É rapidinho, vai ser rapidinho. Eu acho que a comparação ainda pode ser positiva no sentido, assim, dela servir como combustível para você. Eu acho que tudo depende da forma como você vê isso, como você encara isso, sabe? Eu gosto de trazer pessoas para dar aula para os meus alunos, convidei meus alunos para esse evento. Quando a gente tinha aulas presenciais também, eu trazia professores para dar aulas para os meus alunos que faziam coisas que eu passava em aula melhor do que eu. E assim,
eu não vou usar uma estatística, quer dizer, vou usar, mas assim, é uma estatística figurativa, né? Mas assim, a maioria, 90% dos professores, pelo menos aqui no Rio, né, que é o lugar que eu conheço, ele não vai querer trazer para os alunos a oportunidade dele ver um professor que faz alguma coisa melhor que ele, porque ele pensa assim, tipo, ah, não, se vier essa pessoa aqui, ela vai lá e pode roubar meu aluno. Inclusive, eu já fiz aula com pessoas que ficavam boladas se eu fizesse aula com outras pessoas, né? Então, assim, acontece muito isso. Isso faz parte, infelizmente, faz parte da cultura da dança daqui, né? Não vou falar dos outros estados porque eu não tenho a vivência, mas eu acredito que aconteça também em algum grau. Então, eu acho que esse comparativo já muitas vezes vai para esse lado negativo de você não só atrapalhar a sua própria evolução e desenvolvimento, como você atrapalha a evolução dos outros, porque você tem medo que aquilo, assim, se torne um ônus para você. Quando eu, na verdade, eu penso assim, cara, eu não sou obrigado, né, como a Camila botou o exemplo do Saru, a ter um wave tão sinistro quanto o do Saru. E, ao mesmo tempo, eu posso usar isso de motivação, né? Assim, se os meus alunos estão saindo da minha aula para fazer aula com outra pessoa, eu tenho que melhorar a minha aula para eu continuar tendo alunos ou novos alunos entrarem na minha aula. E, enfim, vai lá, fala aí. Tipo assim, esse lance de ser bom é uma coisa, tipo, extremamente complicada, porque o ser bom, ele é comparativo, né? Tipo, você é bom com relação a alguma coisa, mas a gente sempre leva isso para um campo muito ferramental da situação, que é tipo, no exemplo que a gente tá aqui, né, do Wave do Saru, que é, tipo, incrível, e eu também acho incrível, tá? Mas é uma ferramenta. O Wave do Saru é única e exclusivamente uma ferramenta. E é só isso que ele é. Não importa a qualidade do Wave dele, ainda vai ser uma ferramenta. E aí, tendo esse princípio, é você me falar que, por exemplo, Leonardo da Vinci era um grande pintor porque ele tinha as melhores ferramentas, as melhores tintas da época. E, tipo, não faz o menor sentido. Tipo, ninguém fica discutindo isso. Tipo, a gente não deveria discutir esses aspectos. Tipo, porque o que vai ser importante para o Wave do Saru é o que está dentro da cabeça dele. Senão, vai ser só uma incrível ferramenta. Sabe, tipo, a pessoa que compra o tênis para correr e não corre? É isso, é você ter uma puta de uma ferramenta, mas quem utiliza essa ferramenta? Entende? Tipo, então, esse lado ferramental do ser bom, ele tem sua valia, né? Porque, por exemplo, é óbvio que a ferramenta Wave para o Saru é melhor, é muito bom que ele tenha, porque é o que ele se propôs a fazer. Mas eu danço hip hop e eu gosto do hip hop tipo o mais sujo que eu consegui fazer possível, torto, esquisito. O wave que eu tenho hoje, pra mim tá safe, sabe? Tá tranquilo. Inclusive, se eu tivesse o wave do Saru, talvez não faria sentido na minha dança. Entende? Então, a minha ferramenta, ela é muito boa pro que eu me proponho a fazer. Então, quando eu penso em, você é bom, qual é a proposição que você, tipo, a comparação que você tem que fazer é com o que você se propôs a fazer. Então, dentro do que eu me proponho a fazer, a minha ferramenta é útil ou não é. É tipo o cinto do Batman, você pegar o cinto do Batman e você ter um negócio para subir o prédio e você vai para a praia. E tipo, seu caso é tipo, tá, e aí você tem uma puta ferramenta, mas e o local onde essa ferramenta tá? É propício? Faz sentido? Então, eu acho que o ser bom tem muito mais a ver com o que você se propõe a fazer do que você ficar comparando se o meu Wave é melhor do que o do Saru. Porque o Wave do Saru é melhor. Resolvida a questão. Mas o que ele se propõe a fazer e o que eu me proponho a fazer. Entende? Aí, para mim, as coisas começam a fazer mais sentido no sentido de ser bom ou não ser bom. Né? Ter uma boa ferramenta significa que você é bom? Não sei. Eu não sei dizer. Minha visão particular, para mim não é suficiente. Eu prefiro, na verdade, que você tenha umas ferramentas meia boca,
mas que você use elas, tipo, de uma maneira super incrível, entende? Eu acho que a gente está meio que se resumindo em ideias de protagonismo, sabe? De objetivo e de comparação consigo mesmo, sabe? Eu acho que esses três conceitos já trazem coisas muito interessantes para a gente começar a pensar meio que fora dessa mentalidade que a gente está, né, que tem construído no universo em geral, e pensar mais para frente nessa relação que a gente está trazendo desde o início sobre construir, né, esse local de safe, né, como disse o estar safe, como disse o Tonton, para que o improviso ele seja feito de maneira livre e a ferramenta, como o Tonton mesmo disse, é uma ferramenta. Imagina um pincel. O pincel não é a sua arte. A sua arte é o que você vai fazer com o pincel. Pensei num bagulho aqui. Quer falar, Senna? Pode falar. Não, pode falar, pode falar, pode falar. Não, que eu tava pensando aqui nesse parâmetro de ser bom, né? Enfim, eu poderia falar, é ser eficiente, que é o que funciona pra gente, mas eu pensando em mim, assim, como eu falei, assim, de como eu parei de ser tão autocrítico é gostar, né? Acho que pra mim, assim, a partir do momento do que eu gosto, do que eu faço, sei lá, tô gostando disso, pra mim, tá bom. E aí, acho que tem muito isso, que esse lance de se comparar e de comparar com outras pessoas. Aí tava me perguntando aqui sobre esse lance de se é possível a gente não se comparar com outros. Tem uma analogia que um cara faz, que esse ciclo, essa comparação é como se a gente estivesse numa fila, né? A gente se compara com quem está à nossa frente, quem está atrás de nós se compara conosco, né? Como se a gente seguisse esse ciclo, assim. Mas acho que também é interessante a gente pensar o quanto que a gente se enxerga nesse processo, porque acho que a partir do momento quando a gente se enxerga nesse processo, a gente transforma essa fila em uma rede, realmente. A gente está falando muito de rede hoje, né? Mas aí, por exemplo, usando o exemplo do Tonton e do Saru, né? Que de repente, a gente olhando para o Waving, a gente tem o Saru na frente do Tonton, se a gente pensasse numa fila. Só que se a gente mudar se a gente mudar essa posição dessa fila, vão ter outros pontos de referências que o Tonton vai estar na frente. Mas se a gente pensar nesse lugar enquanto eu, para outras pessoas, para vários outros lugares, olhar que eu tenho pessoas que eu posso ter na minha frente e de repente eu virar e essa pessoa vai estar atrás de mim, né? Não no sentido comparativo, mas no sentido de entender que eu também tenho uma trajetória, que isso me traz outras experiências, me traz outros lugares de ser bom, de fazer coisas que eu gosto, que me satisfaz. Aí para complementar, eu acho que isso tem muito a ver com esse lugar, né? Tipo, a gente acaba ficando muito nesse lugar do comparativo porque a gente, por muito tempo, plantou essa ideia de que existem detentores de uma qualidade. Se a gente entendesse que todo mundo tem a sua qualidade, de repente a gente não teria tanto problema em discutir isso, quem é bom, quem não é, blá, 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 assim, todo mundo é bom, foda-se, é isso, todo mundo vai ser bom em uma coisa diferente e tudo mais, né? Ninguém caga dourado. Tá tudo lindo. Gente, eu queria falar aqui, a gente extrapolou o horário, né? Normal. Pra mim, assim, que tô fazendo tudo, né? Tô vivenciando tudo do evento, é muito incrível ver como esses momentos de conversa têm sido enriquecedores, né? Na semana passada a gente teve no sábado também um bate-papo muito legal, comparando preparação corporal com preparação física, e também foi essa mesma vibe, assim como a conversa de ontem de cuidados da mente para artistas, assim, que foi 10/10. Depois, a galera que não pôde estar presente, se quiser ver a gravação, é claro que acho que nesse tipo é sempre bom participar, né, para a gente poder ter os insights e trocar, mas vejam, porque assim, essas trocas estão sendo muito boas. Se deixar, não tem fim, mas eu acho que é bom quando a gente para, quando ainda tem um gás, para que esse gás faça com que aconteça de novo. Então, eu vou encerrar por aqui, vou deixar vocês colocarem algumas considerações finais, mas são considerações finais, tá? Não são provocações para seguir. E queria agradecer e dizer que amanhã a gente vai ter uma carga teórica maior do que todos os dias, né? A gente vai ter uma mesa redonda sobre flexibilidade para dançarinos.
E depois vai ter a palestra do Henrique, que aí vai ser só ele falando, né? A gente já fica mais de boa. Mas, assim, também dá muitos nós na cabeça sobre o que é treinar para dança, né? Não faço ideia do que ele vai trazer aí, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito rico. E, enfim, espero que vocês todos possam participar amanhã também. Já deixa o almoço pré-pronto, porque amanhã vai ser pesado. Começamos 9, acabamos 3h30. E vamos que vamos. Considerações finais? Alunos, professores? Deixa os alunos falar aí, ninguém falou nada quase, né? Porque vocês falaram tão bem exatamente o que eu penso, entende? Eu vou falar rapidinho, só queria agradecer porque está sendo incrível, assim. Tenho absorvido muita coisa boa para transformar também aí para frente. E alguém falou alguma coisa sobre isso não ficar só aqui, né? Que eu tenho, sei lá, essa semana eu tive, depois do final de semana passada, eu tive reuniões de peças e de grupos que eu participo, e aí as sementinhas que já tinham sido plantadas, eu pensei para jogar para frente também. Acho que isso é bem legal, não ficar só aqui, né? A gente passando isso. E é isso, gente. Obrigada. Ó, eu tenho uma coisa muito importante para falar, mano. Pera aí, só um pouquinho. Pode falar, Will. Mete branca. Ele é demais. Só não tô com inveja porque já tomei uma hoje. Valeu. É isso. Ano que vem a gente faz presencial, arregaça com a vacina, é nóis. Que incrível, tô fazendo isso aí. Não, lindo. tô louco já, gente, assim que as coisas normalizarem, eu já vou passar a data para vocês do churrasco de comemoração do movimento, que infelizmente nessa versão online não vai ter, né, pelo momento que estamos vivendo, mas ele vai rolar, assim. Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês a foto da minha piscininha, assim, que é quase uma poça, mas assim, quanto mais gente, melhor, mais quente fica a água. E é isso, gente. Muito obrigado.